Tem umas memórias de infância que aquecem o coração da gente, né? Mas tem outras que, nossa, por mais que o tempo passe, ainda deixam umas cicatrizes que ninguém vê. Algumas marcas somem da pele, mas nunca saem da alma. Oi, sei bem disso. Oi, gente querida, meu nome é Beatriz, mas a vida inteira todo mundo me chamou de Bia. Hoje estou com 62 anos, mas essa história aconteceu. Oh, há muito tempo. Quando eu era só uma garotinha de 8 anos, antes de começar, me conta uma coisinha. De onde você tá vendo esse vídeo? Eu amo saber até onde minhas histórias chegam. Então, escreve aí nos comentários. Vai, e se puder, já deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais a continuar trazendo essas histórias para vocês. Minha mãe, a dona Helena, sempre dizia que criança tem que aprender pelo amor ou pela dor. E lá em casa, amor era artigo de luxo. Eu não me lembro de ganhar beijo ou abraço dela. Não lembro de um "eu te amo". O que eu lembro são das regras, muitas regras. Algumas pareciam normais. Não falar de boca cheia. Não entrar com o pé sujo em casa. Não deixar roupa espalhada. Mas tinham outras regras que ninguém falava em voz alta. Eu aprendi, por exemplo, que não podia contrariar minha mãe. Se eu derrubasse um copo d'água na mesa, ela apertava meu braço com força. Me arrastava para um canto e dizia baixinho: "Você nunca aprende." Não é. Beatriz, se eu demorasse para arrumar a cama, ela me fazia ajoelhar no chão gelado, com as mãos para cima, até eu aprender a ser mais rápida. Se eu falasse algo que ela não gostasse, ela segurava meu rosto com tanta força que meus olhos se enchiam de lágrimas. Se eu começasse a chorar, ela suspirava, impaciente, e falava: "Tá vendo, você chora por qualquer coisinha. É muito fraca." E se alguém perguntasse dos roxos nos meus braços ou nos meus joelhos, ela sorria e respondia: "Essa menina vive caindo. É muito desastrada." E todo mundo acreditava. A minha mãe não gritava. Ela não perdia o controle. E isso, cara, isso era o pior. Se ela gritasse, talvez alguém tivesse notado. Se ela se descontrolasse, talvez as vizinhas ouvissem, mas a minha mãe era sempre calma. O rosto dela nunca mudava de expressão. Uma vez, eu deixei um prato cair e quebrar. Gelai na hora. Eu sabia que ela estava atrás de mim. O silêncio foi pior do que qualquer grito. Ela apenas pegou minha mão, virou minha palma para cima e deu um tapa forte, que ardeu na mesma hora. Depois, segurou meus dedos e apertou com tanta força que eu comecei a chorar baixinho. Você precisa aprender a ser mais cuidadosa. Pia. Ela disse isso sem nenhuma raiva na voz. E eu, como chouchete onin rox, comecei a me perguntar: será que eu era mesmo tão desastrada assim? Os machucados apareciam cada vez mais. Tia, acordei com o rosto doendo. Levantei da cama e fui até o espelho. Tinha uma mancha roxa perto do meu olho esquerdo. Na hora, tentei lembrar o que eu tinha feito, onde eu tinha batido. Mas a única coisa que vinha na minha cabeça era a noite anterior. Eu estava sentada na mesa, jantando. Quando minha mãe percebeu que eu não estava comendo rápido o suficiente, ela se inclinou, pegou a colher da minha mão e bateu contra meu rosto. Foi rápido, discreto. Meu pai nem viu. Ele estava lendo o jornal dele, um Estadão Velho. Depois, minha mãe só sorriu e continuou comendo. E, agora, ali no espelho, eu via o resultado daquela noite. Meu Deus! Pia, minha amiga Júlia arregalou os olhos assim que me viu no colégio.
O que aconteceu com seu rosto? E o travei. Não podia falar a verdade. Minha mãe já tinha me ensinado o que eu devia dizer. Então, só abaixei a cabeça e murmurei. Acho que... Caí da cama. Julia riu. Nossa, você cai toda hora. Parece até de propósito. E eu ri também. Porque era mais fácil rir. Era mais fácil fingir que era verdade. Mas, dentro de mim, alguma coisa começou a mudar. Foi nesse dia que a ficha começou a cair, as crianças da minha turma corriam, brincavam, pulavam, subiam em árvore. E sim, elas caíam, mas nenhuma delas tinha tantos machucados quanto eu. Nenhuma delas precisava ficar dando desculpa pelo próprio corpo o tempo todo. Por que só eu tinha marcas roxas pelos braços? Por que só eu acordava com roxos novos sem ter caído de verdade? E então eu comecei a me perguntar, será que eu era mesmo tão desastrada assim? Ou será que tinha alguma coisa muito errada que ninguém mais estava vendo? Quando eu cruzava o portão da escola, sentia um alívio. Como se, por algumas horas, eu pudesse respirar sem medo de errar. Dentro de casa, cada passo meu precisava ser calculado. Cada palavra. Medida, mas no colégio, eu me sentia um pouco mais leve. Não que eu fosse uma criança extrovertida, pelo contrário. Eu era quieta, tímida, sempre observando mais do que falando, mas ali. Ninguém exigia que eu andasse na ponta dos pés. Só que naquele dia, tudo mudou. Eu nunca gostei de chamar atenção. Aprendi desde cedo que quanto menos olhares em cima de mim, melhor. Mas, naquele dia, minha própria professora fez uma coisa que me colocou no centro das atenções e me fez perceber que talvez eu não soubesse mentir tão bem quanto minha mãe achava. Foi logo depois do recreio, a gente voltou para a sala e a professora pediu para a gente abrir os cadernos. Eu tentei segurar o lápis com a mão direita e senti um incômodo, uma pontada leve, mas que me fez franzir a testa. Minha mão estava dolorida, olhei de relance e vi que ainda tinha uma marca ali. 2 dedos roxos na parte de dentro do meu pulso, pequenos, mas visíveis. Na noite anterior, eu tinha derrubado um copo na mesa do jantar. Minha mãe não disse nada na hora. Só me lançou um olhar que fez meu estômago revirar. Quando eu terminei de lavar a louça, ela segurou meu pulso. Primeiro, apertou devagar, como se quisesse ter certeza de que eu estava prestando atenção. Depois, apertou com força. Força suficiente para me fazer prender a respiração e querer puxar a mão. Mas eu sabia que se eu tentasse, seria pior. Você precisa ser mais atenta. Bia, foi só isso que ela disse antes de me soltar e voltar para o que estava fazendo, como se nada tivesse acontecido. Agora, olhando para a marca no meu pulso, eu sabia que não podia deixar lá à mostra. Disfarçadamente, puxei a manga do uniforme para cobrir a pele, tentando focar na aula. Mas então, a voz da professora me tirou dos meus pensamentos. Bia, vem aqui na frente resolver esse exercício na lousa. Meu coração disparou. Eu odiava ir lá na frente. Mas não tinha escolha. Levantei devagar e caminhei até o quadro negro. Peguei o giz com a mão direita. Nesse momento, senti um olhar fixo em mim. A professora. Ela franziu a testa e deu um passo à frente. O que foi? Querida, sua mão tá doendo. Senti o sangue sumir do meu rosto. Antes que eu pudesse responder, ela largou o livro e segurou minha mão. Com delicadeza. Virou meu pulso para cima e ali estava a marca. 2 dedos roxos. O tempo pareceu parar. As outras crianças continuavam sentadas. Algumas conversando. Outras rabiscando os cadernos. Mas a professora? Ela ficou imóvel.
Por alguns segundos. Os olhos dela ficaram presos no roxo do meu pulso, e então, ela levantou a cabeça e me olhou de um jeito que nunca tinha olhado antes. Como você fez isso? A pergunta parecia simples, mas meu corpo inteiro travou. Eu sabia a resposta, mas não podia dizer. Então, eu fiz o que minha mãe tinha me ensinado. Menti. Bate na porta. A professora piscou algumas vezes, como se tentasse absorver minha resposta. Você bateu na porta repetiu, sem muita convicção. Sim. Foi sem querer. Ela continuou me olhando. O tempo parecia se arrastar. Meu coração martelava dentro do peito. Será que ela acreditaria? Por fim, ela soltou minha mão devagar. Tome mais cuidado, querida, e voltou para a mesa dela. O alívio foi imediato. Ninguém mais perguntou nada. O dia seguiu normal. Como se aquela conversinha nunca tivesse acontecido, mas quando a aula acabou, guardei minhas coisas o mais rápido que pude. Queria sair dali o quanto antes. Passei pelo portão da escola e caminhei para casa com as pernas bambas. Se a professora percebeu, será que outras pessoas também percebiam? Será que alguém mais sabia e só escolhia não perguntar? Quando entrei em casa, minha mãe estava na cozinha. Tentei subir direto para o meu quarto, mas ela me chamou. Beatriz. Virei devagar. Ela se aproximou e olhou diretamente para o meu rosto, como foi no colégio. Tudo bem. Ela inclinou a cabeça, observando minha expressão. Tem certeza? Engoli em seco. Ela sabia. De algum jeito, ela sabia que a professora tinha perguntado. Tenho. Minha mãe cruzou os braços. O que você diz? Pisquei, fingindo confusão. Diz que bati na porta. O silêncio foi sufocante. Então, ela sorriu. Sorriso gelado. Muito bem. Depois disso, voltou a preparar o jantar como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Se um dia eu dissesse outra coisa, se um dia minha resposta não fosse a que ela esperava, eu aprenderia da pior forma possível. A partir daquele dia, eu entendi uma coisa muito importante. Ninguém nunca ia fazer nada. As pessoas podiam perguntar, podiam até olhar estranho, mas no fim, iam acreditar na resposta mais conveniente. E a minha mãe sabia disso melhor do que ninguém. Existem regras que são escritas, outras ditas em voz alta, mas as mais perigosas são aquelas que ninguém precisa dizer. Na minha casa, elas estavam por toda parte, invisíveis, mas presentes em cada olhar da minha mãe, em cada silêncio comprido, em cada movimento que eu precisava calcular antes de fazer. Foi assim que eu aprendi a sobreviver. Eu sabia que a menor distração podia me fazer errar, e errar nunca era uma opção segura. Cada dia era um desafio novo, um novo teste, e eu precisava passar em todos. A morte muda tudo. Quando meu pai, o seu Roberto, faleceu, eu tinha 7 anos. Foi uma manhã comum. Como qualquer outra, eu acordei, me vesti e desci pro café. Mas assim que entrei na cozinha, senti que tinha alguma coisa errada. Minha mãe estava parada na frente da pia, mexendo lentamente uma colher dentro da xícara de café, como se tivesse hipnotizada. Mãe. Ela não respondeu na hora. Só respirou fundo. Tomou um gole do café e, sem olhar para mim, disse: seu pai morreu. Foi assim. Seco. Sem aviso. Sem explicação. Eu não entendi. Não podia entender. Meu coração disparou. Meus olhos encheram de lágrimas. O quê? Como assim? Ela colocou a xícara no pires e me encarou. Os olhos dela não tinham emoção nenhuma.
Ele se foi. Pia, não tenho o que fazer. Agora, tome ce café. Eu queria perguntar mais. Queria saber o que tinha acontecido. Por que ele não estava ali? Mas a voz dela era firme, sem espaço para conversa, e eu percebi que, naquela casa, a morte não era motivo para lágrimas, mas eu chorei. Não consegui evitar. As lágrimas rolaram pelo meu rosto, e oi fungai, incapaz de segurar o soluço. Foi aí que minha mãe bateu a mão na mesa, não com força, mas o suficiente para me fazer calar a boca. Ela me lançou um olhar duro e a voz saiu baixa, cortante. Pare com isso agora. A vida é assim. Você precisa aceitar. Ela se levantou, pegou a xícara e saiu da cozinha sem olhar para trás. Eu fiquei ali, soluçando sozinha. Os dias passaram e o nome do meu pai nunca mais foi falado. Naquela casa, a dor não tinha espaço. Lágrimas eram sinal de fraqueza. Sofrimento era um incômodo. E, assim, eu cresci aprendendo que, não importa o que acontecesse, eu nunca deveria chorar. Mas, sem o meu pai por perto, as regras ficaram ainda mais rígidas. Eu sempre soube que minha mãe gostava de controle, mas depois que meu pai se foi, esse controle se tornou total. Tudo tinha um jeito certo. A comida servida na mesma hora. Todo dia. As roupas dobradas em pilhas perfeitas. A louça lavada sem deixar uma gota d'água na pia. E eu precisava seguir cada regra sem questionar. Caso contrário, bem, eu sabia que não devia testar. Com o tempo, aprendi que algumas regras não precisavam ser ditas. Elas estavam por toda parte, invisíveis, mas presentes em cada olhar da minha mãe. Foi assim que aprendi a sobreviver. Cada dia era um novo teste, e eu precisava passar em todos. Havia 3 momentos do dia em que minha atenção tinha que ser máxima: o café da manhã, a hora do jantar e as noites antes de dormir. Eram nesses momentos que os erros eram mais perigosos. De manhã, minha mãe gostava que tudo estivesse impecável. A mesa arrumada, o café servido na hora exata, a manteiga passada no pão sem deixar farelo cair. Uma vez, eu estava com sono e, sem querer, encostei a xícara de leite na colher, fazendo um barulhinho agudo. Congelei. Minha mãe pousou a xícara dela devagar, olhou para mim e só disse: "Você precisa aprender a ter mais atenção." E continuou tomando seu cafezinho. Mas mais tarde, quando fui pegar algo no armário, senti seus dedos segurarem meu braço. Um aperto firme, controlado. Quando ela soltou, os dedos dela ainda estavam marcados na minha pele. Eu aprendi. Na manhã seguinte, segurei a xícara com mais cuidado. O jantar era um teste ainda pior. Minha mãe dizia que desperdício era coisa de criança mimada se eu demorasse para comer. Senti a tensão crescer. Se eu olhasse muito para o prato sem comer, ela sabia. Abre, ela dizia. Pegando meu garfo e empurrando a comida contra meus lábios, o tom era baio, quase carinhoso, mas os olhos dela eram frios como gelo. A terceira regra, a mais perigosa, era nunca incomodar minha mãe depois que ela fosse dormir. Não importava se eu tivesse com frio, com pesadelos ou com sede. Se eu acordasse de madrugada, eu devia ficar quieta no meu canto. Eu aprendi isso aos 7 anos. Acordei assustada com um sonho ruim e, sem pensar, fui até o quarto dela. Bati de leve na porta. Mãe, antes que eu pudesse dizer mais nada, a porta se abriu de repente. Vi os olhos escuros dela me encarando no corredor mal iluminado. O que você quer? A voz dela era baixa, perigosa. Eu tive um pesadelo.
Ela ficou me olhando por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois, suspirou. Pegou meu pulso e me puxou para dentro. O aperto dela era mais forte do que o normal. Ela não gritou. Não fez barulho. Apenas me ensinou, sem precisar de palavras, que eu nunca mais deveria sair do meu quarto à noite. Eu aprendi. Na manhã seguinte, ela estava sentada à mesa como se nada tivesse acontecido. Olhou para mim e sorriu. Dormiu bem? Bia, eu engoli seco e assenti. E, daquele dia em diante, nunca mais saí do meu quarto depois que ela ia dormir. Cada dia era um teste. Se eu passasse, silêncio. Se eu falhasse, eu pagava o preço, mas o pior de tudo era que ninguém via. Minha mãe era respeitada no bairro. Sorja Prosvisenhos. Mantinha a casa impecável. Falava com doçura com as professoras. Era uma mulher forte, que criava a filha com rigor e amor, ou pelo menos era isso que todo mundo pensava. Eu me perguntava se algum adulto via algo diferente, se notavam o jeito que eu nunca sorria muito, o jeito que eu me encolhia quando alguém falava alto. Mas ninguém nunca perguntou. E se perguntassem, minha mãe sempre teria a resposta perfeita, porque ninguém quer acreditar que monstros podem ter rostos familiares. No colégio, meu comportamento começou a mudar. Eu evitava falar. Aprendi a andar devagar, a não chamar atenção. Passei a abaixar a cabeça sempre que um adulto falava comigo, até a Julia, minha melhor amiga, percebeu. Bia, que foi? Você tá tão diferente. You sorry. Tentando disfarçar. Só tô cansada. E ela acreditou. Todo mundo sempre acreditava. Até o dia em que eu cometi o erro de quase contar a verdade. O silêncio tem um peso. Aprendi isso muito nova. Existem coisas que a gente pode dizer e coisas que nunca devem ser ditas. E na minha casa, existiam verdades que não podiam passar da porta. Eu nunca fui de falar muito, mas depois da morte do meu pai e da rigidez da minha mãe, meu silêncio ficou ainda maior. O colégio era o único lugar onde eu podia respirar, pelo menos ali. Eu não precisava medir cada palavra. Mas isso não significava que eu podia contar a verdade. Aliás, eu nem lembrava mais como era contar a verdade. Foi num dia comum que tudo aconteceu. Naquela manhã, fiz tudo como sempre. Arrumei a cama sem deixar um vinco. Escovei os dentes, desci para a cozinha e comi meu café em silêncio. Minha mãe estava quieta, e isso era um mau sinal. Se ela me olhasse e sorrisse, significava que eu tinha passado no teste do dia anterior. Se não dissesse nada, algo estava errado. Terminei de comer e levantei. Tô indo para a escola. Ela não respondeu. Apenas continuou mexendo seu café. Recitei, mas me virei e saí. Melhor assim. Amanhã na escola foi como qualquer outra. Eu gostava das aulas. Gostava de me distrair e esquecer. Por algumas horas. Das paredes da minha casa. Até que... Não. Intervalo. A Julia apareceu. Bia, você viu aquele cachorrinho que estava na entrada da escola? Um vira-lata preto e branco. Tão fofinho. Eu balancei a cabeça. Que cachorro. Acho que ele queria comida. Ela riu, animada. Mas logo seu olhar parou em mim. Você tá diferente. Senti o coração acelerar. Diferente como Sheila. Você não ri mais como antes. Nem fala tanto. Apertei os dedos contra o caderno. Acho que só tô cansada. Julia inclinou a cabeça. Me observando. É a sua mãe. Né? Meu corpo travou. Pisquei rápido. O que você quer dizer? Eu vi os roxos no seu braço outro dia. Você vive se machucando. Mas nunca me diz como. Ela não falou acusando.
Foi só um comentário, mas que fez meu estômago revirar, porque ela estava vendo. Ela estava percebendo. E aquilo me assustou. Se a Julia havia, talvez outros pudessem ver também. Meu peito apertou. Tinha que mudar de assunto, mas antes que eu dissesse qualquer coisa, uma voz chorou atrás de nós. Beatriz. Virei e vi a professora de história parada ali. Ela sorriu gentilmente. Você pode vir aqui um instante? Meu coração afundou. Segui a professora até a sala dos professores. Ela apontou para a cadeira à sua frente. Senta. Querida. Sentei e esperei. Ela cruzou as mãos sobre a mesa e me olhou com gentileza. Bea, eu reparei que nos últimos meses você tem estado diferente. Minha garganta secou. Diferente como você anda me quieta. Parece sempre atenta demais. Ela sorriu e percebi que você tem aparecido com alguns machucados. Minha cabeça girou. Machucados? Sim, alguns roxos nos braços. E, um tempo atrás, aquele machucado no rosto, pisquei rápido. Ah, eu caí. Você quer muito? Não é? Ela disse num tom leve, mas havia algo nos olhos dela. Ela não acreditava. Meu peito ficou pesado. Eu precisava mentir. Mas antes que eu pensasse, ela fez a pergunta que eu mais temia. Sua mãe já bateu em você? Bea, o ar sumiu dos meus pulmões. Minha mente gritava para eu negar. Mas por um segundo, só por um segundo, eu quis contar a verdade. Quis dizer que o silêncio dela doía mais que qualquer grito. Quis dizer que eu vivia com medo de cada olhar dela. Mas então, a voz da minha mãe ecoou na minha cabeça. Você precisa aceitar. Engoli em seco, abaixei os olhos, e quando minha boca se abriu, foi para dizer não. O silêncio ficou pesado. A professora me observou por um longo tempo, mas eu não podia deixar que ela visse nada, então levantei a cabeça e repeti. Minha mãe nunca bateu em mim. Ela suspirou. Se precisar conversar, estou aqui. Querida, eu sou assente. Ela não acreditou, e eu sabia, mas também sabia que ela não podia fazer nada sem provas. Levantei, agradeci e saí. Júlia me esperava no corredor. O que ela queria... Forcei um sorriso, só perguntar sobre a matéria. E ela acreditou. Todo mundo sempre acreditava, mas quando fui para casa naquela tarde, meu coração pesava, porque por um instante eu quase contei a verdade. E eu sabia que se minha mãe descobrisse, eu nunca mais teria coragem de falar nada. O corpo aprende a se defender antes da mente. Antes mesmo de entender o que acontecia, eu já me acostumei a encolher os ombros, a andar sem fazer barulho, a esconder os braços com mangas compridas e a sorrir, sempre sorrir. Mas o que eu não sabia era que todo corpo tem um limite e o meu estava prestes a chegar. Começou com um papel dobrado. Naquela manhã, eu estava no pátio da escola. Júlia se aproximou. Não disse nada, apenas me entregou um papelzinho dobrado e saiu. Esperei ela se afastar. Olhei para os lados e abri. A letra era redonda e meio tremida. Se você quiser conversar, eu te escuto. Pode confiar em mim. Yu. Senti um aperto forte no peito. Aquele tipo de aperto que faz os olhos arderem, mas segurei as lágrimas. Ninguém nunca tinha me dito que eu podia confiar. Guardei o papel no bolso, mas por dentro, algo começou a se mover. Em casa, as coisas estavam mais tensas. Minha mãe mal falava comigo. Seus passos eram mais pesados. Ela estava me observando, esperando um erro. Anne Ober. Como sempre, eu dei a ela o que queria, naquela noite.
Eu deixei cair uma colher. O som do metal no chão foi como um trovão na cozinha. Ela se virou devagar, os olhos fixos em mim. Meu corpo congelou. Desastrada, ela disse, sem levantar a voz. De novo. Fiquei parada. Ela caminhou até mim e pegou um pano de prato da bancada. Meu corpo se encolheu sozinho. Ele sabia o que vinha a seguir. Mas, naquele momento, algo diferente aconteceu. Pela primeira vez, eu não senti medo. Eu senti raiva. Raiva de mim mesma, por ter acreditado que merecia aquilo, por ter engolido cada lágrima. Eu ergui os olhos e a encarei. E, comme a voix tremula, mas firme, eu disse. Foi só uma colher. O silêncio que se fez foi ensurdecedor. Minha mãe me olhou como se eu tivesse cuspido fogo. Ela não estava acostumada com a minha voz. Como é que é? Eu só deixei cair uma colher, repeti? Não significa que eu sou desastrada. A mão dela tremeu. Ela abaixou o pano devagar. Cuidado com o que você fala. Beatriz. Eu estou cansada. As palavras saíram sem controle. Eu faço tudo certo. Acordo cedo. Como quieta. Limpo a casa. Não respondo. Não choro. E mesmo assim, você sempre acha um jeito de dizer que o problema sou eu. Minha voz falhava. Mas eu continuei. O papai nunca teria deixado isso acontecer. Foi aí que os olhos dela mudaram. Ela me encarou por longos segundos. Depois, sem dizer uma palavra. Se virou e saiu da cozinha. Subiu as escadas como se eu não existisse. Naquela noite, não dormi. Deitada, ouvi cada passo dela pela casa. Mas nada aconteceu. Nenhuma visita. Nenhum castigo. Nada. No dia seguinte, ela agiu como se a noite anterior não tivesse existido. Fui para a escola com o estômago embrulhado. O papel da Júlia ainda estava no meu bolso. No intervalo, me aproximei dela. Sentei ao seu lado no banco. Respirei fundo e disse, eu não sou desastrada. Ela franziu a testa. Oi, Zay. Virei para ela. Mas todo mundo acha que eu sou. Ela apertou minha mão. Naquele restou. Naquela mãozinha quente segurando a minha. Aí sub. Eu não estava sozinha. E foi ali que algo dentro de mim se libertou. Quando cheguei em casa, encontrei minha mãe dobrando roupas. Ela ergueu os olhos. Mas não disse nada. E, pela primeira vez, eu também não disse nada. Só continuei andando. Cabeça erguida. Passos firmes. Sem tropeçar. Sem medo. Naquele dia, eu parei de ser desastrada. Nem toda mudança começa com um grito. Às vezes, ela começa com um silêncio diferente. Na manhã seguinte, minha casa parecia outra. Mas quem estava diferente era eu. Minha mãe continuava a mesma. Preparou o café. Sentou-se em silêncio. Eu me sentei à frente de lá. Ela não disse uma palavra, mas eu senti. Ela estava observando, esperando que eu voltasse a ser a Bia de antes. A Bia que se encolhia, que dizia sim com os olhos baixos, só que essa Bia não estava mais ali. E minha mãe sentiu, porque, pela primeira vez, ela não tinha mais controle sobre mim. E para alguém como ela, isso era mais assustador do que qualquer coisa. Os dias passaram devagar. Ela não me chamava mais de desastrada, mas também não me chamava de nada. Era como se eu tivesse deixado de existir, mas os silêncios dela não me controlavam mais. Eu ia para a escola. Sentava perto da Júlia. Conversava. Comia devagar. Comecei até a levantar os olhos quando a professora chamava meu nome. Coisas simples. Mas, para mim, eram revoluções. Foi numa quarta-feira cinzenta que tudo mudou de vez. A professora chamou minha mãe para uma reunião. Ela odiava isso na noite anterior.
Percebi que ela estava furiosa. Andava pela casa com passos duros, batendo gavetas. Dessa vez, eu não tive medo. Na manhã seguinte, ela me levou para a escola. Não falou no caminho. Eu também não. Ao chegar, ela desceu do carro, com aquela cara dura, e foi para a sala da diretora. Fui para a minha aula, mas não consegui me concentrar. Eu estava certa. Quando voltei para casa, ela estava na cozinha, sentada, imóvel, os olhos fixos na toalha de mesa. Parei na porta. Ela ergueu os olhos. A professora disse que você está diferente. Oi, assenti. Ela disse que você tem se aberto, que tem amigos agora, que anda sorrindo mais. Ela apoiou as mãos na mesa. Eu te criei para ser forte, não para depender dos outros. Minha garganta apertou. Oi, sou forte. Ela franziu a testa. Não parece. Agora vive cheia de ideias na cabeça. Não são ideias, respondi. São verdades. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado de todos. Minha mãe me olhou como se visse uma estranha. E acho que, naquele momento, ela percebeu. Ela não tinha mais poder sobre mim. Naquela noite, fiquei no quarto acordada, a luz do abajur acesa, meus cadernos na cama. E eu pensava em como seria minha vida dali para frente. Lembrei do meu pai, das poucas lembranças, do jeito como ele me olhava, como se eu fosse feita de coisa boa. Então, me levantei, abri a gaveta e peguei minha malinha de tecido surrado. Coloquei algumas roupas, um par de meias, meu caderno favorito e o bilhete da Júlia. Não chorei. Por quê? Pela primeira vez na vida, eu sabia exatamente o que estava fazendo. Esperei a madrugada. Sabia que minha mãe dormiria pesado. Ela confiava demais no próprio controle. Nunca imaginou que eu teria coragem. Mas eu tive. Quando o relógio da sala bateu 3 da manhã, abri a porta da frente sem fazer barulho. O ar frio me atingiu o rosto. Fechei a porta atrás de mim e, pela primeira vez, não olhei para trás. Caminhei até a casa da Júlia. Ela morava com os avós. A rua dali. Toquei a campainha. Fóramos a voz dela que abriram. Júlia já estava acordada. Quando me viu, ela entendeu tudo com um só olhar. Não perguntou nada. Apenas me puxou para dentro e me abraçou. Um abraço seguro. O abraço que eu esperei a vida inteira. Júlia e a família dela me acolheram até que a escola entrou em contato com o conselho tutelar. Contaram minha história com delicadeza. Me ouviram, me protegeram. O processo não foi fácil, mas eu estava determinada. Contei tudo. Sem drama. Eu desabafei tudo que segurei por tanto tempo que chegou a doer, e pela primeira vez, alguém me acreditou. Alguns meses depois, fui acolhida por uma nova família. Uma casa simples. Casal humilde. Mas ali havia paz. Ninguém me chamava de desastrada. Ninguém dizia que eu era o problema. Eu podia rir alto, fazer barulho, e roar. Hoje, olhando para trás, me pergunto, como aguentei tanto tempo calada? Mas eu entendo. O medo prende, a vergonha silencia, e a solidão faz a gente acreditar que não tem saída, mas tem. Sempre tem. Naquele dia em que fechei a porta da minha antiga casa sem olhar para trás, foi o dia em que a Bia começou a viver. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu alguma coisa enquanto me ouvia, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso também. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde minhas palavras conseguem chegar. O seu apoio faz toda a diferença para que eu continue contando histórias como essa, histórias reais, emocionantes, que precisam ser ouvidas
Um beijinho no seu coração. Da vovó Bia. Até a próxima.